temos que separar o que é ser um progressista e o que é ser um comunista. Porque o comunismo, que você fala do regime autoritário da China, que a China não tem humor, ou Coreia do Norte, eu não recordo bem exatamente. Cuba, sim. Fidel é meu amigo, considero irmão. Cuba é um regime. Cuba e Coreia do Norte tiveram regimes autoritaríssimos. Mas ainda que usada não pela são esquerda regimes brasileira. progressistas. Ah, mas aí não é um problema meu. Você não pode jogar em mim uma pecha que é um problema da esquerda. Você não pode dizer para mim, ao dizer que eu sou de esquerda, você não pode dizer que eu sou lulista ou que eu sou petista. Isso é uma simplificação. Fala, seus mal diagramados. Marcelo Adnet foi o convidado do Roda Viva da última segunda-feira, dia 17. Na bancada de entrevistadores, destaques para as presenças de Vera Magalhães, vestida de Cheddar McMelt, Marcelo Taz fazendo cos pobre de Luiz Felipe Pondé e Velho da Havan, Hélio de la Penha e Antônio Prata, exercendo dois papéis muito importantes, o de jornalista e de filho do Mário Prata, o que eu gostaria de ser também. Gravado com distanciamento social, Marcelo Adnet lá na casa dele no Rio e a bancada aqui no estúdio da TV Cultura em São Paulo, o programa nem chegou a ser tão polêmico quanto eu imaginaria. Até porque o Marcelo Adnet é formado em jornalismo e sabe muito bem escapar das perguntas pegadinhas que a gente aprende a fazer no curso. Você nunca reparou que, por exemplo, em Cuba não existe humorista? Ou na China não existe humorista? Ficou claro ali que o Adnet não está com medo de se posicionar, não. Ele se posiciona tranquilamente, não por lacração, mas por ter uma consciência do que é ser de esquerda no Brasil. Ele deixa claro que se calar nesse momento é ser conivente com tudo que tá aí, tá ok? Mas também não cobra que os amigos se posicionem. Sabe que nem todo mundo consegue ou quer se colocar politicamente neste momento. Tem gente que fica neutra, tem gente que fica ali na superfície, uma criticazinha aqui, outra ali, tem gente que fica em cima do muro, e esse muro quando acaba ruindo a gente sabe que cai para a direita, mas na real vamos combinar o negócio? Tem gente que não contribui, né? Tem gente que atrapalharia se posicionasse. É tipo quando uma galera vai cobrar o ídolo pop para se posicionar sobre privatização do correio ou teto de gastos e o ídolo pop fala, cara, não sei do que você está dizendo, não sei mesmo, então eu não vou atrapalhar a discussão de vocês, vou ficar na minha aqui. Até porque cantar, atuar e tocar já é o suficiente e é o que eu espero de vários artistas. Melhor que vocês fiquem aí nos seus cantos, cada um na sua, e a gente tem muito mais fontes para pesquisar além das divas pop, né? Vamos lá, no Twitter, na mídia, na literatura, tem muita gente boa comentando de vários assuntos importantes na política nacional. E quando ele foi perguntado se é de esquerda ou não, chegou o momento da verdade para o Marcelo Adnet ali no Roda Viva. E ele falou, sim, sou, mas sabe por quê? Porque não ser de esquerda no Brasil é que seria um absurdo. Afinal de contas, as desigualdades que existem nesse país historicamente ainda não foram resolvidas. Como é que você vai morar no Brasil e não ser de esquerda? Como é que você vai morar no Brasil e não apoiar projetos sociais? Foi o que ele explicou e deixou claro quando perguntado sobre a ideologia dele. Em seguida, ele reiterou que apesar de ser de esquerda, ser progressista, provavelmente social-democrata, não é um cara que tem lá grandes simpatias pelo comunismo e nem pelo regime da União Soviética, que tá tranquilo. Isso aí, na verdade, ele já faz para se antecipar de perguntas que o relacionem com Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, China, porque ele sabe que isso sempre vem. E veio, né? Veio por meio de Marcelo Taz. Sim, Marcelo Taz, que quando ouviu esquerda, já entendeu comunismo. E aí, foi lá e perguntou pro Marcelo Adnet. Adnet, você sabia que em Cuba é um país triste? Não existe humor em Cuba, cara. Como é que você é de esquerda e, ao mesmo tempo, consegue conviver com isso? E o Marcelo Adnet finge que não entendeu a pergunta e fala, olha, eu não entendi direito, você poderia repetir? Você nunca reparou que, por exemplo, em Cuba não existe humorista? Ou na China não existe humorista? Aí, bom, a emenda sempre sai pior do que o soneto, o Marcelo Taz acaba ali se atrapalhando e deixa claro
que na verdade ele só queria fazer um ataque direto às esquerdas de maneira geral, né? E é engraçado porque esse tipo de liberal, assim, que se acha muito antenado, espertão, cult, que nem o Marcelo Taz, né? Ele acha que quando a pessoa se coloca à esquerda, ela já tem um pôster do Kim Jong-un de sunga no quarto, coloca foto do Fidel sem camisa no desktop. Ah, tudo bem, a gente às vezes põe mesmo, mas ele acha que isso é geral, e não é, né? Não é, e o Adnet mesmo provou, falou, bom cara, não entendi a sua colocação e eu tenho certeza que na cabeça dele ele tava pensando, pô, velho, você tá sendo desonesto pra caralho, né? Fora que essa posição do Marcelo Taz é mentirosa e equivocada. Primeiro, porque existe sim humor em Cuba. Segundo, que a China criou o TikTok, que hoje é a rede social que mais produz conteúdo de humor. E terceiro, que o Kim Jong-un é bem engraçado, basta olhar uma foto dele e eu duvido que você não vá dar risada com aquele corte de cabelo. Mas com isso, ele dá a entender que o Marcelo Adnet não pode se posicionar, que isso atrapalharia o humor, atrapalharia a obra dele, que ele tem que ficar neutro. Porque o neutro é que é a posição certa para uma pessoa pública que trabalha com humor. Isso é uma espécie de hidrofobia da parte do Taz, né? O Taz, que nem se coloca à esquerda nem à direita, ele é pra frente, diz isso porque ele mesmo não é uma pessoa que tem lá muitas convicções fortes. Embora todas as vezes que ele se pronuncia sobre política, fica claro que talvez ele curta ali um partido novo. O bom é que o Adnet dá uma invertida nele, fala, mas e a Libéria, né? Citando ali um exemplo de um país que já foi liberal de direita durante muitos anos e também era um país autoritário. Essa intervenção do ex-âncora do CQC bastou para gerar uma discussão que há anos tem surgido nas redes. Lembra quando a gente achava o Marcelo Taz uma pessoa inteligente? Cada geração achava por uma coisa diferente. Nos anos 80, o pessoal gostava dele por causa do Ernesto Varela, que até era mesmo um personagem interessante. Depois veio o professor Tibúrcio, para quem é criança assistiu Castelo Rá-Tim-Bum, e o ocaso da carreira, que foi no CQC, porque foi ali que ele começou a deslanchar negativamente. O CQC surgiu como uma alternativa de programa de humor inteligente ao Pânico. Inicialmente todo mundo comprou a ideia, né? Um projeto cheio de pretensão, com grande equipe, fazendo humor e jornalismo ao mesmo tempo, mas com o passar do tempo foi difícil o CQC se distanciar tanto do Pânico, no fim das contas virou apenas um Pânico de terno. Mas o Taz é fruto de uma época que a gente também não tinha muita alternativa disponível na TV e na mídia em geral, então era mais fácil enganar. Aí nós achávamos que o Lobão e o Arnaldo Jabor, por exemplo, eram os caras mais sagazes do mundo e eles ganhavam programas, colunas, espaço em tudo quanto é canto, assim como o Taz, né? E hoje a gente olha pra trás e reconhece, meu Deus, como eu era idiota. Eu acreditava em pessoas cujo único talento era tirar foto com cara de conteúdo e soltar meia dúzia de frases de efeito. Admita, você também passou por isso, que eu passei. Se você for do Distrito Federal, então pior, porque provavelmente você votou no Cristóvão Buarque e depois descobriu que o Lula fez o certo ao demiti-lo pelo telefone. Já se você foi de São Paulo, você votou na Soninha, eu sei que votou. Eu votei, desculpa pelo vacilo, mas eu era muito jovem, né? Não justifica, porém vocês podem me cancelar sim. E agora o Rafinha Bastos veio a público dizendo que o Taz sempre atuou como se fosse o velho da van ali no CQC e que ele talvez escreva um livro contando os bastidores do programa. Programa que durante muito tempo tentou vender a imagem de um grupo unido, de amigos, uma família, mas parece que desde o começo nos bastidores as coisas não funcionavam muito assim não. E o próprio Rafinha Bastos já deu entrevista falando que ele nem gostava de certos humoristas, entre aspas, que tinha no CQC, que ele achava que os caras nem talentosos eram, esperando muito ansiosamente esse livro sair de verdade. Espero mesmo. Bom, pelo menos eu nunca disse que o Marco Luque é engraçado, hein? Muito pelo contrário, você pode ver nos vídeos da Galãs Feios. Já o Taz, infelizmente, fez isso ao colocar o humorista ao lado, no mesmo nível do Chico Anísio, ao falar sobre as caracterizações e tentar criticar o suposto desleixo do Adnet ao fazer as imitações que ele realiza tão perfeitamente nas esquetes. Primeiro, Marcelo Taz, que se caracterizar bem é como frequentar um conservatório de música para aprender um instrumento, né? A produção e a técnica não são garantias de um resultado final bom. Vê-se por gente como... deixa pra lá. Já os recursos do Adnet estão nas expressões, ele mesmo disse, na forma de modular a boca
para atingir o objetivo. O Luke pode até usar até roupa dos imitados, mas nunca será tão bom. E bom, haja corporativismo também, hein? O CQC já acabou faz tempo, Marcelo Taz. Pode reconhecer que o Marco Luque não tem graça nenhuma, né? Ele mesmo já deve ter se ligado disso. Outro assunto polêmico que veio à tona é a questão da esquerda exagerar demais em certas discussões e se tornar chata e sem graça nas redes sociais. Acadêmica demais, e não estamos falando dos acadêmicos dos carnavais. Isso é uma autocrítica bem válida, pois várias discussões nem deveriam existir e outras só fazem uma galera se afastar, seja das redes, seja da esquerda. Como no Dia dos Pais, com uma galera falando que homenagear o próprio pai era errado, porque muita gente não tem uma figura paterna e isso daria gatilho. calma aí, meu consagrado, rede social não é terapia nem divã. E o Adnet foi além e reforçou algo que já virou uma percepção coletiva sobre os desafios da esquerda em 2022. Como encaixar um projeto de comunicação que seja mais eficiente para superar o bolsolavismo? Adnet vai ao ponto ao afirmar que o Jair acerta ao apostar no senso comum. A gente sempre falou disso, com frases tipo homem, mulher, mulher. Enquanto a esquerda, mesmo com figuras de perfis mais populistas, como Ciro Gomes, se perde na própria intelectualidade e começa a soar difícil e enrolado demais pro povão. Até pra gente, às vezes, enche o saco. Claro que aí existe a problemática de ter que achar uma maneira de se fazer entender sem se rebaixar o nível do discurso também. Mas o desafio é esse. Contratem o Paulo Galo, dos entregadores antifascistas. Ele pode dar uma aula de retórica da quebrada. Eu garanto que dá muito mais resultado que deixar esses serviços nas mãos de um sub-Duda Mendonça. E por último, não podemos deixar de falar sobre a avaliação do Adnet sobre a participação humorista do Carioca, do Pânico, naquela entrevista ridícula do presidente no cercadinho da Alvorada. Você lembra disso? Parece que faz 10 anos, mas não, faz 6 meses, 6 anos, sei lá. Apesar de reconhecer que o comediante manda bem em caracterizações, e realmente ele manda, sabe imitar muito bem, né? Inclusive é melhor que o Marco Luque, viu? Bem melhor. O Adnet deixou claro que o humor a favor e com esse caráter institucional não é muito a dele, que no caso específico, quem virou alvo das piadas foram os brasileirinhos. A questão aqui vai além. Vale ressaltar que historicamente as cortes reais também sempre tiveram seus humoristas contratados para defender os reis e fazer piadas dos adversários. São eles, né? Temos muitos no governo Bolsonaro, vide Abraham Weintraub e os bobos da corte, que são figuras muito conhecidas no imaginário popular e se atualizam também nas repúblicas democráticas e federativas. E o Carioca topou assumir esse papel patético. Que ele possa defender o Bolsonaro, a gente não tem nem dúvida que ele apertou 17 ali com força. Mas azar o seu, né? Quando você vende seu talento pro político em troca de pouco ou quase nada, é assumir uma decadência existencial lamentável. Bom, e se você chegou até o final desse vídeo e adora Galãs Feios, gosta muito, quer ver mais conteúdo nosso, vai lá agora no Move Show, tem vídeo toda semana agora no canal do UOL, do YouTube. A gente tá fazendo ali uma série chamada Mundo Cômico, que é muito legal. Tem aqui, o primeiro vídeo foi sobre o K-pop, ainda tem cancelamento, tem relacionamentos que vão ao final, harmonização facial. Tá aqui o link no primeiro comentário. Você também, que gosta da Galãs Feios e pode nos apoiar com R$5, meu amigo. R$5, o preço de um cafezinho por mês. Você pode fazer a Galãs Feios continuar, e se você gosta da gente, gosta do nosso conteúdo e acha que vale a pena pagar por ele, tá aí sua chance. Também os links dos nossos apoios no primeiro comentário. Siga-nos também nas nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. É horrível falar Twitter, é isso aí. E se você também é um desses que só fala da esquerda, citando Cuba e Venezuela e Kim Jong-un e Coreia e tudo mais, eu só tenho uma coisa pra te dizer, malandro: não passarão.